Vamos supor que estamos escrevendo um programa para avaliar a temperatura de uma pessoa e informar ela se ela deve procurar auxílio médico dependendo da temperatura. Em resumo, queremos que o programa se comporte de maneira diferente dependendo de certas condições. Para fazer isso, usamos declarações if. Em Python, uma declaração if é criada usando a palavra-chave if, seguida da condição que você deseja verificar e dois pontos. Dessa forma. Os dois pontos iniciam um bloco de código que vai ser executado apenas se a condição for verdadeira. Informamos ao programa o que deve estar nesse bloco de código através da indentação. Então, quando o programa for executado, ele vai verificar a condição e vai executar essas linhas se a condição for verdadeira, ou vai ignorar se a condição for falsa. Considere um programa que pergunta ao usuário a sua temperatura e, em seguida, informa a ele a sua condição e se deve tomar alguma ação. Os órgãos de saúde afirmam que adultos devem procurar auxílio médico se a temperatura estiver fora de certos limites que são considerados normais. Então, vamos atualizar nosso programa para incluir isso. Adicionamos uma declaração if da seguinte forma. A condição que está sendo verificada é se a temperatura é maior que 37,5. Se for, podemos imprimir instruções no bloco do código, da seguinte forma. Observe que incluímos os dois pontos aqui e que indentamos a declaração print. Vamos executar isso e ver como funciona. Qual é a sua temperatura em graus Celsius? Vamos digitar 39. Veja o que está acontecendo através do depurador. Como a condição é verdadeira, a temperatura é maior do que 37,5, o programa vai executar essa linha de código, mostrando o print aqui no terminal. Temperatura febril, se esse estado persistir, procure auxílio médico. Funcionou! Mas digamos que queremos que o programa forneça outras informações além dessa quando a pessoa está com febre. Poderíamos adicionar outra declaração if para quando a temperatura da pessoa está normal, usando a palavra-chave para else if, que em Python é abreviado para elif. Dessa forma. Vamos rodar o código e ver como ele está funcionando. Vamos digitar duas temperaturas diferentes. Vamos começar com 39. Veja que essa primeira parte do código é executada porque 39 é maior do que 37,5. Então, é impresso temperatura febril. Vamos tentar agora com uma segunda opção. 37 graus. Vamos ver que 37 é maior do que 36, então essa parte do código é executada. Temperatura normal. Ok, isso está ficando muito bom. Mas sua temperatura também pode estar abaixo do que é considerado normal. Então vamos atualizar nosso programa para incluir isso. Podemos colocar uma declaração else, que é uma outra opção de avaliação. Isso diz que se a temperatura for maior que 37,5, execute o primeiro bloco. Caso contrário, verifique se é maior que 36 para executar o segundo bloco. E, finalmente, qualquer temperatura abaixo de 36 vai fazer com que o nosso bloco else seja executado. Vamos executar isso novamente. Vamos usar o depurador para rodar o código novamente. E vamos usar a temperatura de 36,5.
Muito bem. A primeira condição foi falsa, então a segunda condição foi verificada e era verdadeira. Então o bloco de código após a condição verdadeira foi executado. Mas o bloco de código após o else não foi. Tudo certo. Mas antes de deixarmos isso, precisamos destacar algo muito importante. A ordem dessas condições é muito importante. Se tivéssemos verificado primeiro a temperatura, se ela é maior que 36,5, isso teria capturado tudo que fosse maior do que isso, incluindo aquelas coisas que eram maiores que 37,5. Então isso não teria funcionado da maneira como desejamos. Quando usamos o if, else if e else juntos, apenas um bloco de código do conjunto vai ser executado, aquele que segue a primeira condição que for verdadeira. Ou se nenhuma das condições for verdadeira, o bloco de código que segue o else será executado. Nesse exemplo, se a temperatura for 40,6, a pessoa precisa procurar orientação médica, mas se for 36,5, ela não deve se preocupar. E se a temperatura for qualquer coisa abaixo de 36, ela pode estar com hipotermia e precisar de ajuda médica. Então, a ordem das condições é importante. O nosso programa poderia dizer ao usuário para relaxar, enquanto na verdade ele deveria estar procurando orientação médica. Mais uma coisa importante a saber é que podemos usar quantos else-ifs quisermos ou precisarmos, mas eles devem ser usados após um if. Agora você está pronto para começar a usar declarações if, que são uma das ferramentas mais comuns e poderosas na programação.